Oi, gente, Samuel Straioto e eu, Rubens Salomão, chegamos para a edição 273 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás, que é gravado aqui no estúdio da Sagres, em Aparecida de Goiânia. Chegamos para mais um, Samuel, tudo bem? Tudo bem, e você, Rubens? Bem também. Convite para você aqui de casa que acompanha o Pode Falar, Rubens. Desta vez retomamos os debates quanto aos temas da cidade. Já passeamos por diversos temas e hoje uma continuidade. É isso, vamos falar sobre assuntos importantes da cidade, inclusive com a ótica para as eleições desse ano, eleições 2024, a identidade econômica de Goiânia e o caminho para o desenvolvimento sustentável são os temas desta edição do Pode Falar. Pois é, depois da gente tratar de assuntos que normalmente não entram no debate nas eleições, como a questão de gênero, de raça e também de sustentabilidade, que entra, mas sempre pelas beiradas, né? Agora não, a gente vai realmente falar, Samuel, e você que nos acompanha, de um assunto que está sempre com destaque nos planos de governo, que são propostas para o desenvolvimento econômico. É isso mesmo, Rubens. Apesar de ser um assunto tão repetido nas campanhas, a cidade continua com muitas demandas e oportunidades que muitas vezes não são aproveitadas. E para tratar dos caminhos, também sobre o avanço na capital, a gente recebe hoje o presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico de Goiânia, o CODESE, Carlos Alberto de Paula. Muito obrigado pela sua presença aqui no Pode Falar. É um prazer estar com vocês sempre. E além do Carlos Alberto, também está com a gente em contato pelo Zoom, o presidente da ACIEG, Rubens Filetti, Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás. Oi, Rubens. Oi, Xará. Tudo bem? Obrigado pela participação com a gente. Olá, Samuel. Olá, Rubens. Prazer sempre estar aqui com vocês e poder contribuir um pouquinho aí com os temas tão relevantes como esse. Eleições 2024, mas aí com o Carlos, com o Rubens, a gente não vai falar de partido, não vamos falar de candidatura, vamos falar da cidade, né? Do que a eleição deveria ou deve tratar pensando no futuro da cidade, que daqui a pouco está fazendo 100 anos. O CODES foi criado exatamente para isso, né, presidente? E, inclusive tem um eixo importante de desenvolvimento econômico e desenvolvimento econômico sustentável. E aí a gente queria começar por um assunto que, inclusive, é abordado pelo CODES nas pesquisas, né, nos trabalhos que vocês têm, que é essa identidade de Goiânia. Qual que é, na visão de vocês e do Rubens também, que está com a gente, o que é essa identidade de Goiânia pensando na economia? E como que entender isso pode ser importante para a gente imaginar o futuro da cidade, o desenvolvimento da cidade? Bom, eu acredito que Goiânia é uma cidade extremamente moderna. É uma cidade que tem diversas tendências, ela não tem uma só tendência. Mas eu poderia destacar com muita importância a questão da moda. Então, Goiânia, capital da moda, Goiás, o estado da moda, por exemplo, é uma questão de gera muito emprego, gera muita renda, traz retorno para a cidade. A região da 44 é o quinto PIB hoje do estado. E, por exemplo, a indústria imobiliária hoje, nós demos um crescimento fantástico, tanto na qualidade quanto na quantidade. Então, são dois setores extremamente pujantes hoje dentro da região metropolitana e de Goiânia. Eu acho que o Rubens não vai discordar disso, porque, de fato, são setores muito fortes, mas também tem a questão do agro, Rubens. Queria te ouvir. Pode ficar à vontade sobre o que o presidente falou, o Carlos de Paula falou, mas eu queria também ouvir vocês dois sobre o agro, porque, querendo ou não, Goiânia está nesse contexto, né? Como é que você avalia essa participação de Goiânia no agronegócio, a força que esse setor pode ainda ter, né, aqui na capital? O Rubens, o presidente Carlos Alberto, ele vivencia com o CODES aí realmente os problemas no dia a dia, igual a associação comercial, né, está ali atenta a todos esses itens. Mas eu destacaria, além do agronegócio, né, a área de serviço. Nós temos um segmento que vem crescendo a cada dia, que é a parte de serviço, que são centros de serviços compartilhados. Goiânia tem uma vocação muito forte para a área de serviço, para a área de varejo, e muito pouco explorada. E nós estamos vendo grandes empresas do agronegócio, porque o agronegócio ele é muito amplo, né? Ele tem muitos subsegmentos dentro do agronegócio, mas principalmente os centros de serviços compartilhados, essas grandes empresas que têm acima de 100 colaboradores, elas precisam de espaço para estar
tratando ali no dia a dia os seus problemas administrativos, de recursos humanos, de vendas, e não aqueles que efetivamente estão nas fábricas ou no campo. Então, Goiânia também vem se destacando nessa questão dos centros de serviços compartilhados, principalmente no agronegócio. Então, nós temos aí uma visão que vem aumentando, né, e a gente dando uma atenção um pouco maior para esse segmento de serviço que hoje ele compõe a maior PIB, o maior PIB, né, dentro do Brasil, e não diferente aqui dentro do estado de Goiás e principalmente aqui em Goiânia. O Rubens citando isso me dá a impressão, me volta a impressão, Samuel, de que o desenvolvimento econômico da cidade, Carlos, Rubens e Samuel, ele acontece de maneira espontânea, né? O desenvolvimento vai acontecendo e a prefeitura, e a gente está falando de eleição municipal, fica alheia ao processo, ela não participa, não auxilia, né? Me parece que a prefeitura fica ausente desse processo, Samuel. Fica ausente, e aí me chama muita atenção um aspecto que é uma movimentação para outras localidades. E quando a gente analisa os números, principalmente os números de participação da cidade de Goiânia na economia do estado, já foi mais expressivo e esse número hoje é menor. Presidente Carlos, como é que a gente pode analisar essa migração de serviços, como o presidente Rubens colocou, atividades que estão indo para outros locais? O que Goiânia precisa fazer para essa construção de uma identidade econômica contínua? Eu destacaria o seguinte: eu tenho 2 cidades para me escolher aonde eu vou levar a minha empresa, a minha prestação de serviço, qualquer que seja. Numa, eu aprovo tudo em 3 meses. Na outra, eu levo 2 anos. Para onde que eu vou levar meu investimento? Daqui 2 anos, será que o investimento que eu estava querendo fazer ele ainda é viável? Será que aquele empreendimento que eu estudei ele ainda é viável? Então, eu acho que a agilidade, a desburocratização, a simplificação, ela gera emprego e renda. E nessas soluções simples, presidente Rubens Filetti, que soluções que a gente pode pensar nessa construção da identidade econômica aqui de Goiânia, para que a cidade não continue perdendo um protagonismo diante de outras localidades, principalmente aqui no entorno? Hoje o nosso custo Brasil, Samuel, ele é muito grande. Isso é reflexo em várias prefeituras. E aqui em Goiânia não é diferente. E o que o presidente Carlos Alberto diz, isso reflete no que os investidores vêm aqui em Goiânia, não vê um ambiente jurídico, não vê um ambiente economicamente viável, e eles vão migrando para outros municípios, ou indo embora do estado de Goiás, indo para Brasília, indo para o Mato Grosso do Sul, para Minas Gerais e por aí vai. Então, nós temos, primeiramente, que criar um ambiente seguro, um ambiente jurídico seguro e um ambiente econômico que faça realmente com que os empresários que já estão aqui queiram investir nessa cidade, queiram investir nas outras cidades dentro do estado de Goiás, a gente tenha um plano de atração de investimentos. Hoje, se você chegar, por exemplo, para a Prefeitura de Goiânia, qual que é a vocação da cidade de Goiânia? Eu quero um plano econômico de investimentos para segmento, pode escolher no dedo aí, você não vai achar isso aí. Ô Rubens, eu quero continuar com você e já fazer a mesma pergunta também para o Carlos, mas só para você continuar nesse raciocínio, Rubens, mas eu trazer a reflexão que a gente ouvia constantemente do ex-prefeito Iris Rezende, saudoso Iris Rezende, né, que marcou a história da cidade em tantas gestões, mas ele sempre se preocupava quando, em debates, nas campanhas dele, quando falava de desenvolvimento econômico, ele dizia que não queria que Goiânia perdesse a sua identidade, até numa visão tanto quanto romântica, né, do Iris na época. Ele me permite ele falava assim que Goiânia era uma cidade que não poderia ter chaminés. Isso, exatamente. Ele usava expressões nesse sentido. Então, e claro, eu entendo que essa é uma visão romântica, mas como é que essa mudança das regras, a simplificação de regras, pode manter a cidade sendo o que ela é, uma cidade arborizada, uma cidade com essa visão de sustentabilidade? E aí a gente vem em um dos temas aqui do programa, que é o desenvolvimento econômico, mas também, Rubens e Carlos, o desenvolvimento sustentável, né? A gente pode se preocupar aqui liberando regras, pode haver uma liberalidade, né? Uma diferença em relação a isso, para que Goiânia continue tendo esse caráter, essa identidade, ou seja, para onde Goiânia pode realmente caminhar, se desenvolvendo, mas de maneira sustentável? Eu vou te dar um dos exemplos, Salomão. A indústria limpa, né? Nós podemos ter aqui diversas oportunidades de montadoras, principalmente na área de tecnologia.
E isso não é explorado hoje por nenhum governo dentro das prefeituras nos últimos anos. E nós estamos vendo que várias outras cidades, várias outras capitais, existem uma interlocução e estão trazendo essas grandes montadoras. Por que a gente não tem grandes montadoras de componentes elétricos para os nossos carros elétricos que estão sendo fabricados hoje no Brasil, dentro da cidade de Goiânia? Isso não tem poluição, isso tem um nível altíssimo de compliance, ESG, vários outros temas que garante aí a sustentabilidade das cidades. Isso sem falar na grande oportunidade na área de tecnologia. Um outro movimento muito forte que poderia estar sendo explorado é a área de logística. Goiânia tem uma capacidade e uma vocação para o setor de logística, como a Aparecida de Goiânia também se vocacionou nesse segmento. Então, são alguns dos exemplos de segmento que Goiânia poderia estar à frente aí desses projetos, que eu acho que seria interessante aí para os próximos anos, sem colocar ali, como o nosso saudoso Iris sempre defendia, né, a exploração e o aumento das indústrias com chaminés. A minha pergunta está no nome do CODESE, né, presidente? O desenvolvimento sustentável está no nome. Eu gostei muito da resposta do presidente Rubens. Acrescentaria apenas que eu acredito que Goiânia deveria ter um fundo de desenvolvimento econômico sustentável, mas um fundo para pequenos investimentos, para ali com R$5.000, para o cara começar o negócio do municipal? Um fundo municipal de fomento. Porque já existiu o Banco do Povo, então, né, antigamente, municipal. Uma cidade que qualifica, como hoje a gente está vendo, um trabalho fantástico sendo feito pela CIEG, pela FEComércio, pela FIEG, que são parceiras dos municípios nisso, e aí a gente precisa colocar esse pessoal para trabalhar. Né? Então, eu acho que é muito nesse sentido. Eu acredito que Goiânia, se eu fosse prefeito de Goiânia, eu ia lutar por esse anel viário de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ele abre uma fronteira de investimentos, tanto na área imobiliária, quanto na industrial, quanto na comercial. E nessa parte logística, né? Ia bombar na área de logística, mas ia ser um espetáculo. Com a leste-oeste e a norte-sul aqui perto, funcionando a 50 quilômetros, o aeroporto internacional a aqui leste, em oeste, Goiânia. A norte-sul, as ferrovias, né, As ferrovias. Só para quem não sabe. Que nós temos as duas. Então, assim, imagina... O presidente Rubens, o senhor foi muito feliz. É um segmento assim, que a gente precisa abraçar. Como é que a gente não faz esse anel viário funcionar? Olha o tanto que uma empresa lá de Trindade, que tem que levar alguma coisa para Brasília, ela leva 1h30 na perimetral. Para sair daqui, né? Para sair daqui. Entendeu? Então, eu acho que Goiânia tem que assumir diversas vocações, não é uma vocação, mas simplificar. Sabe, simplificar para que o investimento venha. Eu acho que esse é o grande desafio. Vindo o investimento, sobra recurso para você investir em saúde, em educação, em segurança. E Goiânia não deixaria de ser essa cidade que é buscada por quem mora no Rio de Janeiro, em São Paulo. Uma coisa não é incompatível com a outra. Nesse sentido de ter uma vida... fantástico. E Goiânia tem qualidade de vida, que eu quero dizer. Goiânia tem um privilégio muito grande, muito grande. Goiânia é uma cidade praticamente plana, então ela não tem grandes problemas de trânsito, não tem grandes problemas de favela. Não deveria ter, né, presidente? Porque de trânsito tem, né? Poderia ser melhor. Por exemplo, a gente tem uma universidade federal aqui, já imaginou se a gente faz um plano diretor de mobilidade? Porque a gente não sabe para onde as pessoas vão. Goiânia não tem. Foi assunto de uma edição nossa aqui do podcast, inclusive. Se você resolve a questão da mobilidade de Goiânia, você gera emprego, você gera renda. Acho que é por aí. Bom, até já que o senhor tocou no plano de mobilidade, é uma discussão recente e a prefeitura, nessa semana, soltou algumas informações desse plano que está em andamento. E uma das questões mais polêmicas, a prefeitura disse que não vai executar nesse momento, mas que vai colocar esse instrumento na lei, que é a questão do pedágio municipal. Esse mecanismo a gente vê que é utilizado em outras cidades do mundo, mas Londres tem, Paris o desenvolvimento do transporte coletivo, entre outras questões. Aqui a gente não consegue entregar o BRT, obra que começou em 2015. Precisa primeiro fazer um dever de casa para ir avançar nesse tipo de questão? Olha, eu sou engenheiro e
a gente tem que respeitar a questão técnica. Eu tenho que fazer primeiro uma pesquisa de origem e destino. Se eu não sei de onde você está indo para sair para onde você vai, quais são os fluxos? Quais são os fluxos, como é que eu vou definir o plano de mobilidade? Então, como é que Goiânia não tem onda verde? Agora são 10 sinais. 10 sinais não representa muita coisa. Não é nada. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente precisa evoluir, sabe? Construir parcerias, sabe? Trabalhar com inteligência nas coisas. Falta, às vezes, na minha humilde opinião, a humildade de ouvir e realmente escutar, porque há uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Né? Eu acho que as pessoas precisavam aproveitar uma reunião com o Fórum Empresarial, com qualquer dirigente, seja municipal, estadual, federal, ministro, qualquer um. Ele tem na frente dele tudo o que ele precisar de informação do setor produtivo de todos os segmentos. Nós temos que potencializar isso. Isso tem que continuar acontecendo, mas o que se combinar tem que ser feito, né? Essa coisa de ouvir, realmente escutar, na política tem muito, né? O podcast é de política, a gente não foge dessas questões, mas acontece muito de gestores, enfim, não só na Prefeitura de Goiânia, mas faz a reunião com quem tem interesse, há uma publicidade grande daquela reunião, mas a gente não vê resultado daquilo. A gente falou de muita coisa aqui, Rubens, diga. Olha, o presidente Carlos Alberto aí, ele falou num tema que foi discutido agora nessa última reunião do fórum junto à prefeitura, porque a gente acaba reunindo a cada 2 meses, né, com os secretários e com o prefeito, para cobrar ali algumas soluções dos problemas que a gente encontra no dia a dia, tanto na parte empresarial quanto da sociedade em geral. E uma das coisas que nós estávamos cobrando, já tinha quase 2 anos, foi na criação do grupo de trabalho de mobilidade. Então, o fórum ganhou ali, né, as suas cadeiras dentro desse grupo de trabalho de mobilidade, para que realmente leve e que seja escutado, conforme o nosso presidente falou aí agora, porque hoje é muito difícil, né? Hoje nós temos um problema sério com as incorporadoras, com as construtoras, são problemas recorrentes que chegam para nós, a gente vem conversando com o Secov, com a ADEME, com várias outras instituições, né? A gente tem ali um travamento por causa também do fluxo das escolas, as cargas e descargas também está tendo um problema muito sério. A nossa mobilidade e o nosso crescimento já não acomoda, né, essa loucura da vida do dia a dia. Então, tudo isso vem sendo colocado para a prefeitura e cobrado. Agora, nós temos algumas preocupações que não adianta só a gente colocar o problema e cobrar numa outra reunião. Nós não temos instrumentos hoje para que as coisas ocorram de uma forma um pouco mais rápida. Então, essa interlocução que tanto o fórum, quanto o prefeito, quanto os seus secretários fazem, tanto com a Câmara, tanto com o Estado, quanto com os municípios, né, que fazem limite aqui com a capital, isso é muito importante. Não adianta a gente ficar querendo resolver o problema de Goiânia se eu tenho um limite com a Aparecida, que eu viro uma rua, eu tenho um outro gargalo que vai impactar no setor marista, que pode acontecer e acontece constantemente. Você transfere então, o problema, esse estudo, eu só transfiro o problema momentaneamente, né, gerando mais causa ainda. Então, o problema é muito mais sério e nós vimos que isso tem solução. Para você ter uma ideia, o ano passado nós fomos 2 vezes para a China e um dos pontos que a gente olhou e analisou e trouxe algumas soluções foi a parte de mobilidade de cidade inteligente. Não adianta ficar colocando luz de LED e câmera para ficar fazendo monitoramento, que isso aí não é Smart City, aqui nem na China, literalmente na China. Então, assim, a nossa preocupação é realmente que tenha um estudo muito profundo dos fatos e tudo aquilo que está acontecendo e pedindo ajuda para a universidade, né? A gente tem que ter, acho que o Carlos Alberto foi muito feliz de falar da humildade, a gente tem que ter humildade para aquilo que a gente não tem competência. E quando eu falo não tem competência, é que não tem conhecimento mesmo, né, de solução de um problema. A gente aqui no podcast busca sempre exatamente isso, né? Pessoas que têm conhecimento específico das áreas para a gente tratar de assuntos que estão na política, ou deveriam estar na política, na eleição, nos planos de governo, né? Olha, nas campanhas eleitorais. E aí a dica que eu ia dizer é tomara que pré-candidaturas, né, acompanhem aqui o nosso podcast, ou pelo menos que se dediquem a isso, né? O sonho é a gente discutir Goiânia. O sonho é a gente pensar Goiânia.
Entendeu? A política, ela deveria deixar de ter um lado, e o lado A e o lado B. Isso nós temos que discutir Goiânia. Essa é a expectativa do setor produtivo. A gente Plano quer de governo, discutir. presidente, O né? plano de Plano de governo, governo. gestão. Entendeu? É isso que tem que ser discutido. Virou um protocolo, né? O plano de governo é um protocolo para a Justiça Eleitoral, tem que registrar alguma Para coisa. cumprir obrigação. Presidente, aqui do CODESE, e depois a mesma pergunta ao Rubens, como é que o CODESE especificamente vai atuar nessa eleição, né? O Conselho normalmente lança cartilhas, como é que deve ser essa atuação? A gente pretende fazer uma sabatina com os candidatos a prefeito de Goiânia e pretende fazer um debate com os 3 candidatos que estiverem na frente. Se for possível, talvez a gente amplie aí para Aparecida, Senador Canedo, Trindade, Goianira. A gente está tentando construir uma grande parceria aí com as entidades, mas muito nessa linha. Discutir propostas, sabe? Discutir ideias. Qual a sua ideia para solucionar determinado problema? Porque a gente tem que ter alguém que realmente queira fazer as coisas, sabe? Que se comprometa com Goiânia. E a CIEG, o setor produtivo, o próprio Fórum Empresarial, presidente Rubens, vai ter uma atuação nessa eleição, nesse sentido de discutir a cidade? Em outras também já teve, né? Como é que deve ser nesse ano? Salomão, o Fórum ele tomou aqui uma decisão nos últimos dias de não politizar mais alguns assuntos dentro do Fórum. E eu acredito que o Fórum não vai criar um debate, uma agenda, não nesse vai sentido. ali uma agenda nesse sentido. Acho que cada entidade vai acabar fazendo a sua própria agenda. A CIEG, né, tradicionalmente, ela faz o seu debate ali, deve fazer também esse ano o debate para os prefeitáveis e vai ali levar algumas reivindicações de plano de governo para que elas sejam executadas e cumpridas para aquele candidato que assim for eleito. Mas nós estamos muito de olho em muitos assuntos, né, Salomão? A gente tem um problema muito sério, que é o IPTU ano que vem. O IPTU do ano que vem vai ter um reajuste, isso nos preocupa muito, né? Tinha algumas travas até esse ano de 2024, o próximo ano é um assunto que nos preocupa muito. Nós temos alguns outros assuntos de ordem fiscal também acontecendo que nos preocupa muito, a parte de mobilidade que nos preocupa muito, a parte de desenvolvimento econômico que nos preocupa muito. Então, nós vamos encapsular todas essas demandas, segurança, eixos econômicos aqui dentro da cidade, principalmente, e nós vamos fazer uma grande sabatina aí e também, dessa vez, trazer ali a voz daqueles candidatos, né, que estão se sujeitando ao pleito de vereança também, para que eles possam ser ouvidos ali pelos nossos associados. Perfeito. Agendas, então, a Sagres, sem dúvida, vai acompanhar principalmente essas agendas que tentam debater assuntos, né? Além do partido, enfim, além da própria eleição em si. Primeiro com o senhor, Rubens, porque precisamos liberá-lo, né? O senhor tem agenda, obrigado, todos temos aqui, mas enfim, por estar remoto, um abraço, obrigado pela presença aqui, pela participação, um ótimo trabalho para o senhor, até uma próxima. Salomão, eu que agradeço a vocês aí por esse trabalho fantástico que vocês vêm fazendo, sou fã de vocês dois aí, agradeço ao meu presidente, porque eu sou conselheiro desse meu presidente aí, do CODESE, Carlos Alberto, que tanto nos orgulha com o trabalho que ele faz. E a CIEG está sempre à disposição para debater os temas que realmente são relevantes e técnicos para a cidade de Goiânia e qualquer município dentro do estado de Goiás. É isso. Presidente Carlos Alberto Paula, muito obrigado também pela presença, um ótimo trabalho para o senhor. Os dois praticamente parceiros aqui de sempre da Sagres, o CODESE também sempre presente com a gente. Para mim é um orgulho muito grande estar sempre junto com o Rubens aí, até dar uma informação para ele de última hora que o presidente Romário Policarpo já está providenciando uma camisa do Vila Nova para mandar entregar lá para ele lá na CIEG. Ele vai ficar muito feliz aí com o presente, eu sei disso. Mas, assim, eu acho que essa maneira de olhar para Goiânia tem que ser leve, sabe? Eu acho a maneira que a gente tem que buscar a solução para Goiânia é uma solução compartilhada. Não é possível qualquer governante não levar em consideração as informações, as questões técnicas que a gente pode se envolver para contribuir.
Então, eu acho que a gente precisa mudar um pouco esse ritmo, sabe? As entidades precisam estar mais presentes e serem mais respeitadas para que as coisas ocorram. É isso, presidente do CODES, Carlos Alberto de Paula, também com o presidente da ACIEG, Rubens Filete, e com Vossa Excelência, Samuel Straelto. Até semana que vem a gente volta. Até semana que vem. Deixo aqui rapidinho, Rubens, um convite sobre esse debate lá no meu blog, no sagresonline.com.br, com o seguinte título, presidente: menos nomes e mais profundidade na disputa. O nosso debate muitas vezes centraliza nos nomes e a gente acaba esquecendo os problemas. Vai lá então no sagresonline.com.br, no meu blog, e a gente discute um pouco dessas questões. Boa. Inclusive, vou acessar e espero que você também que está nos acompanhando, acesse então o blog do Samuel Straelto no sagresonline.com.br. Por lá também todas as edições do Pode Falar, que está no ar aqui semanalmente, toda sexta-feira, 8 da noite, na Sagres TV, canal 26.1, ou no nosso canal no YouTube. Claro, em áudio você segue o Pode Falar na sua plataforma de áudio preferida e recebe uma notificação nova para você acompanhar mais uma edição todas as semanas. Um grande abraço, obrigado a você que nos acompanhou nessa edição. Até semana que vem.